Esse é o segundo episódio da série Portfólio Perene ou Portfólio Permanente, onde eu aporto R$ 500 todos os meses em uma carteira com bastante classes de ativos, mostrando na prática com o meu próprio dinheiro como você deveria montar uma carteira à prova de qualquer crise. Vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores mobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E como eu disse, esse é o segundo episódio da série. No primeiro episódio, tivemos aqui 7.500 visualizações, publicamos esse episódio no dia 5 de dezembro e nesse momento a gente vai fazer nosso segundo aporte. Por que esse valor de R$ 500? Justamente para ser um nível de aporte que está muito dentro da classe média ou de pessoas de classe mais baixa, mas que estão se sacrificando bastante para fazer aportes. E aí esse aporte precisa ser com bastante inteligência. Você não tem margem para ficar errando à toa. A decisão de investimento precisa ser inteligente. E aqui, colocando o meu dinheiro à prova, mostrando como se faz na prática, todos os meses faremos um mesmo episódio. Então, se esse assunto é do seu interesse, não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para receber todos os vídeos. E a carteira montada é esta aqui. Eu acabei consolidando no Investidor 10, porque é bastante didático, facilita o nosso acompanhamento, o nosso balanceamento. Qual é a ideia dessa carteira? É uma carteira que segue o princípio da diversificação de forma técnica, não a diversificação só pela diversificação. O que eu quero dizer com isso? Muitos investidores simplesmente diversificam pela necessidade de diversificação, mas não fazem isso de forma inteligente. E aí a diversificação não traz o seu benefício, que é o quê? Efetivamente descorrelacionar o portfólio, fazer com que as classes de ativos não andem na mesma direção e sejam influenciadas pelas mesmas variáveis econômicas. Por exemplo, tem ativos que se beneficiam de um cenário de alta inflação, por exemplo, Bitcoin e ouro, que são ativos que são considerados atualmente reserva de valor, e a reserva de valor serve para isso, para se valorizar quando há um período de alta inflação, mantendo o poder de compra do investidor. Tem ativos que se beneficiam muito em cenários de prosperidade econômica, crescimento econômico forte e sustentável, as ações, e assim você prepara o seu portfólio para qualquer cenário macroeconômico possível. Essa é uma verdadeira diversificação, não simplesmente sair atirando para todos os lados, sem ter foco, sem ter uma estratégia bem definida, uma abordagem inteligente, e é isso que eu estou trazendo aqui para você. Então você está vendo na prática como um investidor profissional começaria o seu portfólio com apenas R$ 500. E olha só como está esse portfólio. Nós montamos há exatamente um mês. E nesse momento, segundo o Investidor 10, nós temos 25% em renda fixa, 26% em ETFs, quase 27% em cripto, 3,32% em fundo imobiliário e 19% em ações. Você vai notar aqui que o balanceamento dessa carteira é basicamente a divisão dela em 4 partes, com classes distintas, e cada classe recebe 25%. No aporte inicial, isso foi feito. Basta voltar no episódio anterior para você verificar como foi a nossa decisão de investimento. E aí, claro que os ativos, eles são dinâmicos, eles se movimentam conforme as condições de mercado, conforme a lei da oferta e da demanda. Então é óbvio que não ficariam esses ativos estáticos em 25%. Dessa forma, diante das movimentações de preços, a parte de ETFs subiu 1%, teve uma valorização, a gente já vai ver. Renda fixa, claro que subiu, porque aqui é a nossa parte de caixa e deixamos em renda fixa sem marcação a mercado, com clara tendência de alta, porque essa é a visão hoje do mercado a respeito da taxa Selic e do CDI. Então nós sabemos que aqui haverá necessariamente uma valorização. Em cripto teve valorização também. Aqui está cripto, mas é a parte de reserva de valor, é que eu dei preferência apenas ao Bitcoin. Você pode inserir ouro também. Acontece que o Bitcoin tem um potencial de valorização superior, e ações e fundos imobiliários, que estão com menos de 25% no total, mostrando que essa classe de ativo, que eu chamo de Equity Brasil, basicamente caiu. E aí note que se eu tivesse aportado todos os meus recursos apenas aqui, supondo que eu pudesse acertar o fundo do poço, o fiofó da mosca, colocando todo o meu dinheiro num lugar só, com
com a ilusão de controle, de que eu posso controlar as minhas emoções, que eu posso controlar os meus comportamentos futuros, eu estaria perdendo dinheiro. Talvez isso fosse algo que me prejudicasse psicologicamente, falando de um investidor que está começando agora. Não é uma boa ideia. Comece desta maneira. Você não precisa sair internamente na classe de ativo diversificando loucamente. Você vai ver que eu coloquei inclusive um ativo apenas. Por exemplo, ações só tem o Banco do Brasil. Claro, é pouco dinheiro. Fundo imobiliário? Só o GARI 11. Criptomoeda? Só o Bitcoin. ETF? Só o WRLD 11. Renda fixa? O que aconteceu? Só um CDB de liquidez diária. Nada mais. Só que eu não deixei de diversificar nas classes macro, que é o que fez o meu portfólio ter uma variação positiva, senão eu estaria negativo. Entenda o seguinte: um portfólio vencedor a longo prazo é um portfólio de um investidor vencedor, que sobrevive. E o investidor só sobrevive com estímulos. Para que ele continue firme no mercado, ele precisa ver o seu portfólio crescendo e precisa também ter estabilidade, um mínimo de previsibilidade, até porque se ele necessitar desse recurso em algum momento na trajetória, ele não vai poder ficar sujeito à extrema volatilidade de apenas um mercado, só o mercado brasileiro, só o mercado americano ou só criptomoedas. A gente se expôs a 4 fatias. Por isso é um portfólio perene que vai performar bem em qualquer cenário. E aí o que eu fiz? Olha o saldo da conta aqui no BTG, onde eu estou fazendo os aportes. Fiz aqui um depósito de R$500 que nós iremos aportar. E aqui eu vou justificar para você para onde vai esse dinheiro. Porque o que acontece é o seguinte: eu preciso manter esse balanceamento inicial 25, 25, 25, 25 para que a estratégia funcione, sem sobreponderação entre classes de ativo, sem dar pesos distintos para a macro classe de ativo. Na micro até posso, tanto que eu fiz isso, eu coloquei 20% ações, 5% fundos imobiliários, e esse é o alvo. Então, eu preciso fazer o seguinte, para rebalancear, sem a necessidade de vendas nesse momento. Eu só precisaria vender se estivesse aqui uma grande disparidade entre classes de ativos, 50% acima do que deveria ter. Por exemplo, se cripto, por exemplo, estivesse com 37,5% para cima, 40%. Aí a gente venderia para fazer o rebalanceamento. Assim a gente captura os ganhos excessivos de uma classe de ativo e passa para outra. E aí a gente evita um grande erro, que é achar que a gente vai saber o melhor momento de vender parte do nosso lucro, e além disso, eu acabo com a ideia do investidor eterno arrependido. O que é isso? Veja, nós sabemos que o investidor, muitas vezes, é um eterno arrependido porque ou ele compra demais um ativo que caiu muito, ou ele compra de menos um ativo que subiu muito, porque ele fica fazendo juízo de valor quanto ao peso que ele teria de um ativo. Nesse caso, não há esse problema, porque eu já sei que é 25, 25, 25, 25. É o que está aqui. Logo, se a classe cair muito, eu vou retirar o excesso da outra, ou com os novos aportes, eu vou redirecionar para a classe que caiu. Eu vou tirar da classe que subiu muito e dos novos aportes para a classe que caiu. Assim, eu sempre vou manter uma aproximação desses 25%, comprando consistentemente nas baixas e vendendo somente o excesso nas altas. Como eu estou vendendo só o excesso, eu não estou zerando a posição, eu não estou me desfazendo do ativo. Já que eu não estou me desfazendo do ativo, eu não vou ficar arrependido. Ah, vendi tudo, um ativo que subiu muito, eu nunca vou vender tudo. Basta olhar para o Buffett. O que ele está fazendo agora? Olhando aqui para o portfólio do Buffett, ele tem Apple, mas ele vendeu bastante Apple. Vendeu Bank of America, só que ele continua com as participações. Ele não zerou a posição, porque zerar significa dizer o ativo perdeu fundamentos. Ele só vendeu o lucro e assim você captura esses ganhos excessivos para ou colocar em caixa, que faz parte do nosso portfólio perene, ou para alocar na outra classe de ativo que está defasada. Veja que você não vai mais depender de market time, tentar acertar topos e fundos do mercado. Mesmo com o Brasil super barato hoje em dia, ele continua caindo e pode continuar caindo ainda mais. Eu não preciso acertar o fiofó da mosca, eu não preciso me preocupar com a faca caindo. Basta seguir o plano, o balanceamento e a regra de rebalanceamento. Nesse caso, não haverá rebalanceamento propriamente dito no sentido de vendas de excessos, porque a gente, se fosse fazer isso, teria que vender um pouquinho aqui e aí não compensa os custos, não compensa impostos, nem nada. Só vale a pena quando há um excesso muito grande de apenas uma classe. Então, basicamente, o aporte vai ser suficiente para reenquadrar esse portfólio. Então, o que faremos? Nós temos agora, no todo, aqui no BTG, R$1.000. Vou até comprovar para você, para depois não falar que é fake, como estão os ativos. Renda variável,
GARI 11, Banco do Brasil. Caíram. WRLD11 também caiu. Renda fixa, claro que subiu. E Bitcoin também subiu. Saldo bruto R$ 130, valor investido R$ 124. Basta fazer o seguinte com esse novo aporte. Você tem R$ 1.000, divide os R$ 1.000 em 4 partes. Simples. Então são R$ 1.000, divido em 4 partes, R$ 250 para cada macroclasse de ativo. Então, o que eu preciso fazer com esses R$ 500? Fazer com que, voltando aqui no Investidor 10, que é mais didático, fazer com que a parte de ETFs fique com R$ 250, que a parte de renda fixa fique com R$ 250, cripto R$ 250. Veja que eu não vou ficar me preocupando, o Bitcoin, onde que eu vou vender? E se eu vender aqui nesse topo e não conseguir mais recomprar, vai acabar esse medo. E finalmente aqui, deixar com que o todo fique com R$ 250. Sendo que aqui na parte de Equity Brasil, eu vou ter 20% ações e 5% fundos imobiliários. Na prática, R$ 50 de fundo imobiliário, R$ 200 de ação. É isso. Agora vamos às compras. O plano está montado, 250 para cada macroclasse dessa estrutura. Bom, então está tranquilo. Banco do Brasil, nesse momento, nós temos 95,84. Precisamos dobrar a posição, basicamente, chegar a R$ 200, esse valor aproximado. Vamos começar pelos ativos brasileiros, porque vimos que eles tiveram mais queda, estão mais balanceados, para não errar no balanceamento. Então eu vou em compra, BBAS3F, vou comprar no mercado fracionário, claro, e vou comprar o número de ações suficiente para chegar a R$ 250. De novo, só recapitulando a posição total que nós temos. Nós temos nesse momento 96,28. Então 200 menos 96,28. Seja metódico. Esse é o trabalho necessário para você ser investidor vencedor. Então você vai comprar R$ 103,70 ou algo próximo disso. Claro que não dá para chegar no valor exato. Se eu colocar 4 ações, eu consigo chegar a R$ 96,56. 5 ações, 120. Aí fica muito acima. Fica muito acima desse 103. Vamos comprar então 4 ações. Clico em comprar, ordem executada. Aqui em ordens eu vejo as ordens que foram executadas. Lembrando que eu utilizo o BTG porque é a minha corretora principal, não tem nenhum patrocínio aqui. E não tem corretagem também porque, como eu tenho patrimônio em que eu consigo zerar a corretagem, até mesmo porque eu sou consultor de investimento, não estou sofrendo nenhuma corretagem aqui. Só tem os emolumentos da Bolsa de Valores, que aí é um valor que todo mundo paga porque é devido a B3. Agora, o próximo ativo, a gente vai olhar qual? GARI 11, que é 5%. A gente só tem 16,80. Queremos chegar em R$ 50. Então, 50 menos 16,80, R$ 33. E veja que, como as cotas possuem um valor base 10, abaixo de R$ 10, isso facilita os pequenos aportes, que é o que a gente visa aqui. Então, eu aliei um bom fundo imobiliário com um bom preço e com uma cotação baixa, para facilitar esses pequenos aportes. Então agora eu coloco GARI 11 e faço o seguinte, precisamos comprar R$ 33 aproximadamente. 4 cotas dá exatamente o que a gente precisa, então vamos comprar 4 cotas desse fundo imobiliário. Ordem executada também. Agora o nosso saldo está com R$ 372. Vamos fazer o quê? Continuar os aportes. Precisamos agora comprar o WRLD11. Luan, me explica um pouquinho o que significa esse WRLD11. Ele é um ETF passivo que tem no portfólio apenas o ETF VT, que é um dos ETFs mais famosos no mundo, e é o ETF que investe no mundo inteiro, 10 mil empresas ao redor do globo, sendo que 60% desse ETF acaba sendo Estados Unidos, porque a Bolsa de Valores americana, ela representa mais de 60% do peso no mundo inteiro. Então, olha a relevância da Bolsa americana. Então, na prática, você está investindo em Estados Unidos e 40% seria o resto do mundo. O Brasil tem um percentual inferior a 1% aqui nesse portfólio, então não há tanta sobreposição ao ter Banco do Brasil junto com o WRLD11. A gente usou esse ETF pela facilidade, mas o ideal é a efetiva diversificação geográfica, seria a conversão cambial para o ETF VT efetivamente ou qualquer outra estratégia baseada em fatores onde você teria o seu dinheiro efetivamente em dólares, mas para fins de facilitação diante da pouca quantidade de dinheiro que nós temos até então, preferimos nesse primeiro momento, para fins de simplificação, o WRLD11. Uma cota dele custa exatamente R$ 130. Nós temos uma cota. A gente precisa chegar em 250. Então vamos comprar basicamente mais uma cota e vai passar um pouquinho. Então
vamos comprar. Compra WRLD11, vamos comprar uma cota que está caindo nesse momento, 0,37. Comprar, ordem executada. Agora o saldo caiu para menos de R$250. E aí a gente precisa comprar Bitcoin. Veja que eu não estou preocupado com o preço do Bitcoin. Só quero deixar a carteira balanceada. Qual é o nosso saldo hoje em Bitcoin? R$130. Então, eu vou comprar mais R$120? Comprar. Vou colocar então R$120 em Bitcoin. Clique em continuar, coloco aqui o token, confirmo a operação. Pronto, operação realizada. Aí eu recebo aqui uma notificação por e-mail que eu comprei Bitcoin. O saldo agora está atualizado no home broker e esse remanescente vai para o caixa. Vamos aportar R$120 em caixa. E aí o que nós fazemos? CDB de liquidez diária. Usamos esse mesmo CDB aqui, que é o de 100% do CDI com liquidez diária do BTG Pactual. Pode ser qualquer outro banco. De novo, não tem patrocínio. É só para fins de conveniência aqui, mas você pode investir no CDB de outro banco ali, Banco Inter, que seja. É até recomendável quando você pensa em segurança, porque quanto mais o seu dinheiro está espalhado em instituições financeiras diversas, você tem uma diversificação institucional, é mais segurança. Então eu vou aqui em renda fixa, CDB, vou colocar aqui liquidez diária para fazer o filtro, e aqui está o CDB para ser aplicado. Vamos colocar então R$120. Cuidado que ele aparece aqui como saldo 204, mas não é 204, é 120. A gente viu o saldo aqui voltando home broker, só para não colocar um valor equivocado. Continuar. Coloquei o token e finalizei a operação. Pronto, todas as operações foram feitas e o rebalanceamento da carteira foi realizado. Agora o que eu vou fazer? Eu vou lançar no Investidor 10 aqui no nosso portfólio permanente. Vou lançar manualmente mesmo, justamente porque senão pode misturar com outras posições que eu tenho na carteira principal. Mas antes, com o que você aprendeu até agora, eu acho que esse vídeo vale o seu like, né? Então já clica aí embaixo no botão de gostei para que esse vídeo possa ajudar mais pessoas. Eu vou começar aqui pelo Banco do Brasil. Eu comprei a um preço médio de R$ 24,13, 4 ações. Eu vou aqui em lançamento, compra, 4 ações, R$ 24,13, exatamente o que está aparecendo aqui. Salvo, Gari 11, compramos 4 cotas a 8,37, 4 cotas a 8,37, um pouquinho mais barato do que está aqui. Salvei. WRLD 11, compramos uma cota a 129,62, 129,62, eu salvo. Bitcoin, o valor da compra em Bitcoin deu aproximadamente 119,40, você recebe a notificação no celular, eu salvo. É claro que o ideal é comprar Bitcoin numa corretora e fazer a retirada para a sua carteira fria, mas acontece que o dinheiro ainda é muito pequeno, uma carteira fria custa aí mais de R$1.000, não vale investimento nesse momento, mas quando tivermos aqui um valor robusto, aí sim pensaremos em fazer a retirada. E ainda aqui em histórico solicitações, a gente vai aqui em histórico, a compra do Bitcoin já foi feita, e aí tem aqui a de renda fixa, que é justamente R$120. Então vamos lançar aqui, só que tem um detalhe, esse CDB aqui, ele vence em 2026. Esse outro que a gente pegou é um CDB que vence em 2027. Então o título é outro. Inclusive, se eu voltar aqui em renda fixa, CDB, buscar aqui a liquidez diária, a gente vai ver que esse CDB vence no dia 7/1 de 2027. É exatamente esse aqui. Então vamos lançar um novo CDB, é o BTG Pactual, é pós-fixado pelo CDI, valor R$120, data da compra 7/1, CDI é o indexador, data do vencimento, é aqui que a gente muda. Qual é o vencimento? Está aqui. Mínimo de aplicação R$50, vencimento 7/1 de 2027. Então é 7 de 2027. Percentual do CDI 100% e salvo. Pronto, agora a carteira do Investidor 10 tem quase R$1.000 e faremos um novo aporte no mês que vem e no mês seguinte e assim sucessivamente. Por isso você não pode deixar de se inscrever nesse canal. E claro, eu sei que isso aqui não é fácil para todo mundo, dá trabalho, exige técnica, aprofundamento. Talvez você precise se aprofundar nessa matéria. Essa aqui é só a pontinha do iceberg. Parece fácil, porque eu já sou um profissional, sou certificado, mas talvez você precise ainda de um aprofundamento. E para isso, tem o nosso treinamento, o Formação Mirai Investing, que é um treinamento completo de finanças e investimentos, onde eu vou te ensinar o aprofundamento técnico dessas classes de ativos, ações, fundos imobiliários, exterior e assim sucessivamente. Para conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E por fim, se você quiser acompanhar o primeiro episódio dessa série, se você ainda não viu, eu vou deixar o vídeo aqui agora, então corre lá e vai assistir. Te espero lá.